Olá, galerinha do sexto ano! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E hoje, galerinha, nós vamos falar sobre os direitos de vocês. Como é que tudo isso começou, né? Como que surgiu direitos das crianças e dos adolescentes. Professora, eu ouço falar tão mal, as pessoas falam tão mal desse negócio de direitos das crianças, que só a gente tem direito, que os adolescentes que dão muito direito para nós, né? O senso comum, a todo momento, ele vai falar isso pra gente, né? Que esses direitos, eles não são importantes. Mas nós vamos explicar, eu vou explicar para vocês agora, como que surgiu essa necessidade de existirem esses direitos, né? Não foi do nada, foi uma coisa que demorou muito para a gente chegar a essa legislação. No nosso caso, Brasil aqui, é o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas os direitos a gente só foi olhar para as crianças, ter um olhar diferenciado há pouco tempo, né? O ECA, ele é da minha idade, né? O ECA já está adulto, já está bem adulto, por sinal. Mas, então, levou muito tempo, gente, muito tempo para a gente chegar a essa legislação que a gente tem hoje. Eu vou explicar, tá bom? Vamos lá, vamos para o quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje. Então, por que os direitos das crianças e dos adolescentes são importantes? Você aí como aluno, né, do sexto ano, que está iniciando a sua vida escolar, que está basicamente nessa segunda etapa da vida escolar, né? Tá ali no Fundamental 1, começou no infantil, agora está no Fundamental 1. Por quê? Você já se perguntou? Ah, professora, eu nem sabia que existia essa legislação. Pois é, ela existe. São os direitos das crianças e dos adolescentes que está no nosso estatuto. Vocês têm um estatuto. Mas por que, professora, criaram isso? Porque houve essa necessidade, né, de existir esse documento, essa legislação, né? Então, olha só, gente, quando começou a Revolução Industrial, o que ocorreu, né? As indústrias, elas precisavam de mão de obra. Então, vieram os homens para as cidades para servirem de mão de obra. As mulheres começaram a trabalhar também nas fábricas e, por incrível que pareça, as crianças também trabalhavam nas fábricas. Crianças de 6 anos de idade. Vocês acreditam nisso? Pois é, olha só. Crianças de 6 anos de idade trabalhavam nas fábricas na Revolução Industrial, onde todas essas questões que existem hoje, né, começou por lá, ali, pelas revoluções industriais, por essa vida intensa da fábrica, né? Então, o que acontece? As crianças, a partir dos 6 anos, já trabalhavam nas fábricas com exaustivas horas de trabalho, 14 horas de trabalho seguidas, né? Então, elas entravam bem cedinho e saíam à noite, né? Crianças de 6 anos e assim vai, né? Crianças e adolescentes. Então, as crianças, na Revolução Industrial, elas começaram a trabalhar. E olha só que interessante, professora, elas ganhavam o mesmo salário que os adultos? Não, elas ganhavam uma porcentagem equivalente ao salário do adulto, que já não era grande, né? Inclusive, a ideia de salário, ela nasceu aí, na Revolução Industrial. Professora, eu nem sei o que é Revolução Industrial, calma o coração, que o professor de História vai explicar para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que a professora aqui quer que vocês entendam? Que essa legislação que eu vou mostrar agora para vocês, ela não surgiu do nada, ela vem de uma necessidade. Uma necessidade. A sociedade diz assim, olha, vamos parar de olhar para as nossas crianças como se elas fossem adultos. Elas não são. Elas são pessoas em desenvolvimento. Você aí, aluno do sexto ano, vocês são pessoas em desenvolvimento. Vocês ainda estão constituindo a personalidade de vocês, né? O modo como vocês serão na vida adulta ainda está em transição. Ainda vocês não conhecem, né, sobre a vida, não têm vivência o suficiente. Então, são pessoas em desenvolvimento, tá? Então, antes não era observado isso, não tinha esse olhar sobre a criança.
que a criança era a pessoa em desenvolvimento, que a criança, a prioridade era formar aquele indivíduo, a prioridade era aquele indivíduo estar na escola. Tudo isso, gente, precisou que existisse uma lei. E olha só, professora, mudou depois da lei? Não, ainda tem muita criança fora da escola, ainda tem muita criança trabalhando em situações de risco, em alta vulnerabilidade. Mas, professora, então quer dizer que eu não posso trabalhar, então eu não posso varrer a casa para minha mãe? Opa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. 14 horas de trabalho numa fábrica, né? Ou então em situações de rua, sendo vulnerável, é diferente do que eu lavar a louça para minha mãe, varrer uma casa, né? Ajudar onde eu vivo, ajudar o local onde eu moro ser um local limpo, né? Isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Não vão dizer para o papai e para a mamãe de vocês aí que a professora está dizendo que não pode trabalhar, que não pode fazer nada, tem só que estudar. Não, tem que colaborar sim, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer agora essa lei, essa legislação com detalhes. Vamos ao quadro, olha só. Então, a gente vai falar, né, sobre os direitos das crianças e adolescentes. Por que eles são importantes? Eu já expliquei. Não existia esse olhar sobre a criança. Não existia isso, gente. Era tratada como um adulto, né? E não é adulto, né? A criança, ela não tem as vivências, ela está em processo de desenvolvimento. Então, olha só. Seus direitos e deveres estão aqui. Aonde, professora? Aqui, ó. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 né? Deixa eu só grifar aqui para vocês. Lei 8.069 deixa eu voltar. De 13 de julho de 90. Então, ele fala dos seus direitos, os direitos das crianças e dos adolescentes. É isso, é o ECA. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de julho de 90. Então, o ECA, vocês podem ver, ó, ele foi criado em 90, não faz muito tempo, né? Deve ter aqui uns 30 anos, né? Por aí. Então, o ECA, ele é jovem, né? O ECA é jovem, de 32 anos, né? É isso? Isso mesmo. Então, o ECA é muito jovem, gente, é muito jovem, tem 30 anos, né? É muito jovem, é pouco tempo que houve essa preocupação, principalmente aqui no Brasil. Então, vamos conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho de cada coisa que o ECA traz para nós, que esses direitos das crianças e dos adolescentes que está no Estatuto da Criança traz para nós. Então, o nascimento, né? Olha só, ficou decidido que desde o início da vida, quando ainda estão na barriga, né, das mamães, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então, isso aqui é muito importante, olha só. As crianças, elas têm proteção integral. E quem é que deve proteger as crianças, né? Primeiro é a sua família, depois é a sociedade, ou seja, todo mundo tem responsabilidade sobre a vida da criança. Todo mundo, né? Então, é a primeira família, depois a sociedade e depois o Estado, certo? Então, todos eles aí têm essa responsabilidade sobre a criança. Então, a criança em primeiro lugar, olha só, a criança, ela tem, a pessoa, né? A criança é a pessoa que tem até 12 anos. Então, a criança é a pessoa que tem até 12 anos. Isso é importante, tá? A criança é até 12 anos incompletos. E o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. Criança, 12 incompletos. Professora, eu sou criança. Sim, você é criança. A partir do momento que você tiver 12 completo, até os 18, você é adolescente, tá? Então, a criança, ela tem direito à vida, à saúde, à alimentação, tá? Aqui. A alimentação, a educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E essa palavrinha é muito importante, eu quero que vocês gravem.
A criança, ela tem a chamada proteção total, porque nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência. O que é negligência? É uma desatenção, um descuido. É você ter certeza que você colocar a criança naquela situação, ela vai passar por algum problema, ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai se queimar. Você não vai dar fogo, né? Você não vai colocar na rua uma criança, porque você está sendo negligente, está tendo descuido com aquela criança, né? Também discriminação, né? Ou seja, preconceito, nenhuma criança deverá passar por isso. Exploração também. Tem gente que acha que eu vou chamar aquele fulano ali para trabalhar comigo, para trabalhar para mim. Não pode, gente, né? Não pode, a criança ela não pode, né? Violência, a criança ela não pode passar por nenhum tipo de violência, crueldade ou humilhação. Isso significa que o Estatuto protege você contra todos os tipos de maltratos, todos os tipos de maltrato. Então, a criança, ela tem ali a proteção integral. Quem é que faz essa proteção integral da criança? Primeiro a família, depois a sociedade, depois o Estado. Então, são essas três instituições que são fundamentais para protegerem a criança dentro da sua totalidade, tá? É um direito da criança e do adolescente. Vida e saúde, os direitos fundamentais. Sabe aqueles direitos que são essenciais para que a gente consiga levar a nossa vida bem, né? E feliz? São os direitos fundamentais, que são aqueles que servem de base para todos os outros. Sem a vida e sem a saúde, não há como ter estudo, diversão, esporte, cultura e todo o resto. Então, o direito à vida, o direito à saúde, eles são os direitos fundamentais, é aqueles básicos, né? Aqueles básicos que a gente precisa ter como ponto de partida para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir se divertir, praticar um esporte e todo o resto, né? Olha só. Mamães e bebês tranquilos. Os direitos das crianças começam antes do nascimento. Vocês sabiam disso? Pela lei, as mamães devem ter um bom atendimento médico e psicológico na rede pública de saúde. Então, mesmo antes de você nascer, pela lei, a sua mamãe já deve ser bem atendida para que quando você nasça bem, né? Nasça com saúde, nasça com com o mínimo que nós precisamos para ter uma vida com dignidade, né? Saúde e prevenção, o ECA Segura. Então, olha só, se você ficar doente, tem o direito de ser atendido em hospital ou posto de saúde da rede pública. Se for preciso ficar internado, seus pais poderão ficar o tempo todo perto de você. Os hospitais devem facilitar esse acompanhamento. Então, a criança ela não pode ficar sozinha lá no hospital, né? Ela necessita ter o acompanhamento ali dos seus pais ou das pessoas que são responsáveis por elas, né? Olha só, pense, diga, brinque e divirta-se. Mesmo sob os cuidados de adultos, as crianças têm direito à liberdade. Isso significa que você pode expressar sua opinião, vocês sabiam disso? Inclusive sobre política, contar suas ideias, falar sobre o que acredita e seguir a sua religião. Você também pode passear, brincar, praticar esportes e se divertir, desde que acompanhado aí por outras pessoas que são responsáveis por você, tá? Então, olha só, respeito é bom e o ECA segura. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu expliquei para vocês, toda essa legislação, ela não surgiu do nada, né? Ela surgiu por quê? Porque as crianças estavam sendo violadas nos seus direitos, né? Quantas crianças, gente? Quantas? Diariamente sofrem aí algum tipo de violência. E o mais difícil de falar é que essas violências, essas questões que são pesadas, elas acontecem, infelizmente, dentro de casa, dentro ali da sua residência, né? E aí,
A gente precisa ensinar essas crianças a se defenderem, ensinar vocês. É por isso que a professora está aqui dizendo cada partezinha do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, cada partezinha é preciso que vocês conheçam para que vocês consigam aí se defender no dia a dia, né? Porque a gente sabe que a criança, ela é muito vulnerável, ela é frágil, né? Ali não entende, não tem aquela vivência ainda o suficiente para entender algumas questões. Então, o que a gente está fazendo aqui é ensinando quais são os direitos de vocês e os deveres também, tá certo? Vamos lá, vamos ao quadro, olha só. E aí, o ECA ele também diz que você tem direito de participar da família e da comunidade, sem nenhuma discriminação. Então, a criança, ela não pode sofrer nenhuma discriminação. Todos devem respeitar a criança e o adolescente, não sendo admitido tratamento desumano, violento, que cause medo ou que cause vergonha para a criança. Então, como a criança é um ser mais ali vulnerável, muita gente gosta de fazer isso, né? Infelizmente, com as crianças, né? Mas aí, assim, olha só, não pode fazer isso comigo. Respeito é bom, né? Então, assim, sempre que achar necessário, peça orientação ou proteção para um adulto. Não deixe isso acontecer, né? E aí a gente vai falar do conselho tutelar. O que é isso, professora? Quando alguns de seus direitos for desrespeitado, pode contar com o conselho tutelar, que são formados por pessoas da comunidade. Esse órgão tem a tarefa de atender e proteger crianças e adolescentes que têm aí os seus direitos ameaçados. Então, esse conselho não tem poder para fazer com que as leis sejam cumpridas, mas ele sabe direitinho de quem deve cobrar para que as coisas corram como manda o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, existem aí muitas denúncias no Conselho Tutelar, por exemplo, de maus tratos, criança fora da escola, crianças em lugares precários, crianças sofrendo discriminação. Então, esse aqui é o local onde as denúncias são recebidas e a partir dessa instituição, né, do Conselho Tutelar, é que as denúncias vão ser encaminhadas para os órgãos que são responsáveis por tomar as devidas providências, né, as devidas atitudes para que essa realidade possa ser mudada. Família é tudo de bom. Olha só, está escrito no Estatuto que toda criança e todo adolescente tem direito de serem criados, educados por suas famílias, ou, se não for possível, por uma família substituta. Veja só como o ECA considera a família super importante para uma criança. Lá está escrito que os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores. E, para reforçar que a família é tudo de bom, a lei diz que o pai e a mãe não podem perder seus filhos só porque não tem dinheiro para sustentá-los. Quando for assim, o governo deverá ajudar a família com programas sociais. O lar, diz o ECA, tem que ser um ambiente bem legal e tranquilo, sem pessoas dependentes de drogas ou álcool, né? Família tem essa função, né, de proteger, educar, sustentar e guardar as crianças, né, os filhos menores. Toda criança na escola. Então, educação é assunto importantíssimo. É por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a todo brasileirinho as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. O colégio, ele tem que ser de preferência pertinho da sua casa. Ah, professora, minha mãe foi ali na escola perto de casa e disse que não tem vaga. Olha só, gente. É um direito da criança, né? E do adolescente estudar próximo da sua residência. A não ser que a mamãe e o papai não queiram, os pais, o responsável não queira, mas é um direito seu, tá? Tá matriculado e estudar perto de casa. Olha só, criança não pode trabalhar. A lei diz que nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar, a não ser que tenha pelo menos 14 anos e seja aprendiz.
O aprendiz é aquele jovem que está começando a praticar uma profissão. Mesmo trabalhando, os adolescentes aprendizes não podem parar de estudar de jeito nenhum. Por isso é que o ECA assegura a eles, se for necessário, um horário especial na escola. O adolescente aprendiz recebe uma bolsa de aprendiz, né, que é um pagamento em dinheiro, e tem direitos trabalhistas e previdenciários. É bom lembrar que, de acordo com a Constituição, é proibido para todos os menores de 18 anos o trabalho noturno, perigoso ou que cause doenças. Esse é aquele trabalho que é fora de casa. Não estou falando aquele que é ajudar a mamãe, o papai, né? Ali na sua casa, limpando a sua casa, varrer ali, né? Lavar o seu prato, o seu copo. Isso aí não tem nada a ver com esse trabalho aqui que a gente está falando, tá bom, gente? Não vão confundir. Então, olha só, prevenir é a melhor opção. Por quê, né? O ECA defende o que é bom para meninos e meninas. Por isso, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, cigarro e outros produtos que possam causar vício ou dependência a eles. Além disso, jovens com menos de 18 anos não podem comprar armas, munições, explosivos, fogos de artifício, além de livros e revistas para adultos, né? Não pode, tá bom? Essas são as nossas referências bibliográficas. E aí, galerinha, vocês viram um pouquinho, né? O que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é importante a gente conhecer, né? Essa proteção integral que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz. Vocês viram que essa legislação ela não surgiu do nada. A criança não existia esse olhar sobre ela, ou seja, sobre vocês. Não existia esse olhar confundia tudo com adulto e não é bem assim, né? Então, muitas violações, elas ocorrem na infância e na adolescência também, porque são pessoas vulneráveis, em desenvolvimento, que não têm vivências o suficiente, tá bom? Então, eu espero que vocês, né, tenham aí se apropriado do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa legislação que é tão importante para vocês, para nós, para todos nós conhecermos, tá certo? Eu deixei uma atividade, espero que vocês realizem e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.